aqui com o Cláudio Carroza e eles vão contar como surgiu a ideia do Arte Garagem. Então... Bem, há 8 anos atrás praticamente não existiam assim, uma abertura de espaços expositivos, até para o que se tinha já de produção na cidade, né? Então, e a gente acha que, quer dizer, eu acho não existe esse espaço até hoje na cidade, né, para arte contemporânea. E aí um grupo de amigos, né, de artistas plásticos, Cláudio e eu, né, direcionando isso aí, resolvemos fazer uma exposição de arte, né? E foi aí que ficou lá na garagem da minha casa, que era o único espaço que tinha era na ateliê época. Garagem. Era um ateliê garagem. E é assim que começou tudo há 8 edições atrás. O interessante disso é que, casado a essa ausência de espaços, também tinha um pouco daquele negócio de fazer com que o público em geral, que tem às vezes uma imagem muito elitista de artes plásticas, pudesse também estar indo nesses espaços, né? Então, esse espaço fora da galeria soava, acho que, mais convidativo. É um off galeria, né? Na garagem é muito mais fácil alguém entrar numa garagem do que numa galeria, mesmo porque as pessoas também não sabem muito bem o que é arte, né? Muito menos o que é arte contemporânea. Então, não tem aquela inibição. Na garagem era muito mais fácil. Por isso eu acho que também a gente faz até hoje esses trabalhos dentro de espaços não convencionais, né? Até hoje a gente só fez uma vez numa galeria, né? Duas vezes, quer dizer, 3 se a gente for contar a escultura, mas a proposta está sempre indo em espaços que são espaços que não tem esse condicionamento de galeria. E nesses 8 anos, vocês já enfrentaram alguma dificuldade com o evento? Muitas. Muita dificuldade. A gente banca o evento, então, quando a gente não tem dinheiro, porque esse ano a gente está fazendo inclusive esse vídeo porque a gente está com o edital do governo do Estado, recurso do Estado, né? É a segunda vez que a gente consegue. Quando a gente, quer dizer, em 8 edições, a gente conseguiu isso 2 vezes e uma do SESC. As outras todas a gente bancou do nosso dinheiro. Um dos aprendizados até grandes disso teve em determinados momentos, principalmente quando nós saímos de uma edição anterior, que contava com recurso da Secretaria de Estado, então na próxima não tínhamos, aí leva aquela reflexão de é possível fazer um evento, uma exposição sem recurso? Então isso acho que hoje, para nós, eu acredito que isso também é um aprendizado para toda a classe que acaba produzindo não só artes plásticas, mas outras áreas, se vê que assim, se pode se fazer um evento sem recurso? Se pode, se tem 1000 dificuldades, mas isso de repente é um passo legal até para futuras conquistas. Eu acho assim que quando você tem vontade, se acredita naquilo que você está fazendo, as coisas ficam muito mais fáceis. E as dificuldades e as dificuldades a gente, né, passa um mau perrengue. E principalmente porque assim, você fez uma primeira edição de qualquer coisa. Quando você vai fazer uma segunda, a expectativa é maior. Então, esse ano a gente tem o patrocínio do governo do Estado, a gente não sabe se ano que vem a gente vai ter. E aí a expectativa então a gente fica naquelas. A gente vai fazer todo o edital, que é uma burocracia tremenda, a gente vai preencher todas aquelas. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir novamente. Então a gente fica nessa expectativa, entendeu? Mas é uma insegurança, né? A gente vive na corda bamba. E até mesmo para, às vezes, conseguir parcerias ou até pessoas para estarem juntos. Quando você tem recurso, você tem como eventualmente contratar. Quando você não tem, é aquele negócio de no amor, né? E aí isso inviabiliza, às vezes, algumas operações, né? Um catálogo mesmo. Um catálogo a gente só consegue fazer se tiver recurso. Até porque o custo de uma produção de um catálogo de material impresso é caro. Só que isso para o artista, assim, e até mesmo como documento para a história do que está sendo produzido, é muito interessante. Muito qual é a programação do evento? Assim, durante quantos dias funciona a exposição? Esse ano foi quase 2 meses, né? Primeiro tem aquele processo que a gente chega no espaço, a gente tem que reformular ele todinho, porque como esse ano foi num porão, a gente tem que adequar ele com iluminação, com o mínimo de entre aspas, que pareça com uma galeria, né? Que nunca aparece, nunca porque não é esse o nosso objetivo. Mas a gente tem que ter uma iluminação. Então a gente começa com essa preparação, depois é a montagem. E aí começa com as visitas guiadas dos artistas, né? Que esse ano a gente teve o Prolabore, né, Cláudio? E aí tem as oficinas, que o material que a gente financiou, material com Prolabore, os professores, acho que todos artistas
que expuseram ou que estavam expondo esse ano no Arte Garagem. E aí termina com a mesa redonda. A média em si, até nos anos anteriores, é em torno de 30 dias, um mês de evento. Esse ano, acho que foi a maior edição. Foi a maior edição, quase 2 meses, com um número maior de artistas. A área também física desse ano foi maior. Mas em média é um mês de evento, né? Assim, entre vernissagem, visita guiada, oficinas e mesa redonda. Você acha que a mesa redonda e as oficinas aproximam o público do artista? Eu acredito que sim. Né? E principalmente assim, as visitas guiadas então, porque é uma chance que tanto o artista tem de estar falando diretamente da produção e do trabalho dele com o público, e o público está eventualmente levantando algumas questões que quando você visita uma galeria, por melhor que seja um monitor, assim, ele tem um embasamento às vezes do que? Da vida, da obra do artista, mas não conhece muitas vezes do fazer. E numa visita guiada... Do desenrolar, né? E aí não tem nada melhor do que o próprio artista falar do trabalho dele, desse processo, né? De criação. Então, nada melhor do que o artista. E aí eu acho que fecha com a mesa redonda, porque a gente sempre coloca temas pertinentes. Esse ano foi sobre arte e educação. Então, nós tínhamos na mesa 2 artistas, né? Um do Parque Lage, um outro que foi diretor do Parque Lage, uma teórica de arte, que tinha um doutorado, e tínhamos também um outro... um psicanalista, porque a gente achou que só um psicanalista poderia entender o que acontece com a cultura nesse país. E essa falta de acesso que as pessoas têm a essa cultura. O legal das mesas redondas é até porque aí ela acaba indo já para um lado, às vezes, até o quê? De questionamentos mais ou filosóficos ou assim, conceituais. Então, nós ao longo do Garagem, né, você tem um lado expositivo, que é a base do evento, que é a exposição, que para muitos, às vezes, até aquela questão da arte contemporânea ser algo ainda extremamente novo, ainda mais para o público em geral. Você tem um lado das oficinas, onde o público, ela é aberta ao público, pode ter ali o fazer junto com o artista, muitas das vezes são artistas que estão expondo, né? E eu acho que tudo gira em torno da formação da plateia. Tanto a visita guiada, tanto as oficinas, entendeu? Tanto a mesa redonda gira, porque é a base do projeto também. Formação de plateia para a arte contemporânea. E essa formação, quando a gente fala da importância de se ter um espaço dedicado à arte contemporânea, porque existem nuances, principalmente para o público, assim, muito tênue entre o quê? Artesanato, arte acadêmica e arte contemporânea. Né? Então, para um leigo, ele de repente pode olhar um artesanato como se aquilo ali fosse o que? Mas isso para mim é muito mais arte do que aquele tijolo empilhado que eu não entendi nada. Então a importância de você ter às vezes um espaço dedicado é justamente você poder trabalhando o público e trabalhar o conceito da obra, né? O conceito da obra. Por que o artista fez aquilo? O que ele pensou para fazer aquilo? Isso é um conceito que se estuda, se faz muito em arte contemporânea hoje. Conceito, história da arte. É muito importante. O artista hoje ele tem conhecimento de história da arte para saber poder formular o seu trabalho. Qual a importância da mudança dos locais de exposição? Normalmente, até por causa da questão de cada espaço, a gente não tem muito uma receita, porque como se vai para espaços novos, isso às vezes tem que ser totalmente revisto. Né? Teve uma edição, que foi a de 2009, que contamos até com um montador, que era o Nelson, do Parque Lage. Então, para nós foi uma escola muito grande, até por causa de toda a experiência dele de montagem, não só dentro do Parque Lage, mas até em outras exposições. Então ali foi uma troca muito grande. Ele ensinou muito nessa edição pra gente, ele montou uma exposição e ele deu dicas de como, sabe, eu acho que ele foi muito generoso, porque ele, inclusive, falou alguns segredos, você tem que fazer isso, eu acho que... Então isso foi muito importante pra gente, né, esse processo com ele, né. Hoje nós normalmente pedimos até 3 obras para cada artista, mas tendo uma consciência de que dependendo do conjunto, a gente vai estar sacrificando uma ou outra. Ou pode pedir mais uma, entendeu? Depender, sabe, isso foi tudo que a gente aprendeu com ele, uma das coisas, né, que nós aprendemos com ele, Nelson. E não dá para levar praticamente isso
para a próxima edição. Porque às vezes é um espaço totalmente novo que pede assim, uma revisão, então não dá para usar a fórmula do ano anterior. Não, né? não dá, nunca dá. E qual a importância dessa mudança dos locais? Eu acho que essa importância, eu acho que não tenho certeza, o nome Arte Garagem já diz, dessa mudança que uma garagem, o carro entra, estaciona, sai e vai para outro lugar. Então essa mobilidade que a gente sempre tem, e também é um desafio para a gente, né? Eu acho que isso também está inserido dentro desse conceito da exposição, do que a gente pensa como arte contemporânea. A gente acha também que o artista ele tem que saber montar o trabalho dele em qualquer lugar, entendeu? Não é só numa galeria, sabe? Um site específico ou uma instalação. É um desafio tanto para nós dois quanto para o artista. E o próprio, essa questão de formação de plateia, não dá para a gente dizer também que o perfil do nosso público é esse. Porque a cada lugar, ao longo desses 8 anos, quanto a gente realizamos dentro de uma galeria, a gente está falando com um perfil específico, assim, o pessoal que já costuma visitar a galeria, um centro cultural. Quando a gente organizou as primeiras edições, que foi no ateliê na Garagem da Rosa, é uma outra abordagem de público. Esse ano, que foi ali essas 2 últimas edições, que foi no Porão do Palácio Rio Negro. Então você já tem às vezes até uma visitação turística, mas para ver um museu em si, e de repente ele se depara com o quê? Com uma exposição de arte contemporânea. Então, essa mudança também, essa itinerância, contribui muito para essa diversidade de público, né? Tanto para nós quanto para o próprio público. Né? E a gente não pode também deixar de citar que a cada ano aumenta o número de visitantes. Cada ano aumenta. Esse ano foi quase 1.000 e poucos visitantes. Então, existe alguma diferença do Arte Garagem de 8 anos atrás do Arte Garagem atual? Eu acho que existe uma grande... Às vezes eu fico com saudade não é com saudade, dá uma certa nostalgia. Eu na garagem, porque a minha garagem é uma garagem grande, mas era uma garagem cheia de goteiras. E a gente fazia sempre em dezembro, né, Cláudio? Que é uma época que chovia muito, por isso que a gente mudou também a data. E eu lembro, eu dentro da garagem, de guarda-chuva, caindo uma chuva torrencial, e o Cláudio guardando os trabalhos para não poder estragar os trabalhos dos artistas, sabe? Dessa coisa meio mambembe que, né, Cláudio, que era no início, né? Que era muito engraçado, né? Tem essas mudanças e, assim, às vezes saudade de algumas coisas. Algo que nós tentamos conservar muito isso, acho que nós até é algo que bateu na primeira edição a anterior, que nós tínhamos recebido recurso do Estado, né? Que aí de repente a gente para e, peraí, esse ano nós não temos recurso nenhum, e aí não dá para fazer? Aí você peraí, nós fizemos 3 edições sem recurso nenhum. Agora, só porque a gente teve uma edição com recurso, significa que não dá mais para fazer? Eu lembro uma vez que a gente tinha que pintar a garagem, a gente não tinha dinheiro, a gente falou, a gente vai ter que pintar, então vamos pedir um patrocínio. A gente pediu um patrocínio daquele Vozinho Tintas. E a gente não tinha dinheiro para pagar o táxi, aí veio eu e o Claudinho, carregando, revezando, quanto era? 10 quilos de tinta, sei lá, 5, um galão imenso a gente colocou dentro do carrinho de feira. E a gente vinha puxando, revezando, até a minha casa, ela mostrou botar lá em cima da montanha. Aí, assim, essa mudança da edição lá de trás, do início para hoje, assim, com certeza, nós aprendemos muito, aprendemos enquanto o quê? Produzir como artista também. A gente aprendeu na prática, tudo que a gente aprendeu na prática mesmo, fazendo o que a gente fazia. E o retorno desses espaços, porque com isso acabou nos colocando em contato direto com algumas dificuldades do próprio artista, dos espaços. Algo que acontece no Garage. Acho que desde a primeira edição você tem o quê? Um artista que ele já produz, mas é a primeira vez que ele está fazendo uma exposição, e você tem outro que já expôs o quê? Em São Paulo, até fora do país. Pessoas mais conhecidas, a gente gosta de misturar também. Quem está iniciando, quem é já conhecido no Rio ou em São Paulo, entendeu? Então a gente faz essa mistura que a gente acha que um aprende com o outro, o mais novo dá energia para o mais velho aprende coisa. Então a gente acha legal essa diversidade, né? Essa diversidade de conversa, de opiniões, né? E isso, assim, hoje nós lidamos até melhor com isso do que lá atrás, assim, lá atrás... E a gente vê hoje, por exemplo, lá, o respeito que as pessoas têm com a Arte Garagem, como é importante as pessoas chegam para a gente, vem cá, você me coloca no ano que vem, e a gente tem todo um critério, porque a gente tenta separar aquela coisa da amizade e do trabalho, entendeu? Porque a gente sabe como que as pessoas estão olhando, né? O que a gente está fazendo. Então a gente não quer
às vezes a pessoa, o artista, ele precisa de mais tempo, mais amadurecer mais o trabalho. E como a gente já lida com isso há muito tempo, a gente olha para o trabalho da pessoa, a gente sabe se a pessoa precisa amadurecer melhor aquela ideia, aquele conceito, entendeu? Então a gente tem essa diferença, não, você espera mais um pouco, trabalha, sabe? Mas você, quem sabe no próximo ano, então a gente tem muito esse cuidado, né, Cláudia? E tem aqueles que assim, já chegam às vezes prontos, com um trabalho que só precisa de visibilidade. Exatamente. E que não consegue, e a gente dá esse aval, entendeu? Para a pessoa poder, com o catálogo, chegar lá no Rio, olha. E também porque o Arte Garagem é muito respeitado já no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente recebe correspondência, sabe, de um monte de lugares do Brasil, sabe? Então é um projeto que ele cresceu e se fortificou, entendeu? Ele é bem visto, é importante curricularmente. A gente, por exemplo, pessoas que fazem doutorado, expuseram no garagem, a gente escreve carta dizendo, não, tal pessoa, sabe? Então é um projeto hoje em dia muito respeitado, né, Cláudia? Então isso é uma grande diferença. É uma grande diferença. Do primeiro para o oitavo, né? E ao mesmo tempo a gente tenta não se perder nesse caminho, porque não, conseguimos recurso, significa que agora só dá para fazer um evento com recurso. Ou, não, vamos fazer um evento, realizamos num espaço que foi maravilhoso, vamos ficar aqui, não vamos sair mais daqui. Então, o desafio, eu acho também que é o desafio que move a gente. E a paixão também pela arte, é o desafio, né? Porque a gente sabe que ano que vem vai ser a gente nem sabe como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser, não sabe nada. Isso é legal.